Na, na, Nesse novo governo Lula, um ponto central vai ser a questão das cidades. O Lula já declarou que vai descentralizar gestão, vai chamar conferências nacionais. É sabido hoje em dia que a grande crise da democracia, esse distanciamento do cidadão dos processos de decisão. Então, vamos trazer um dos membros do grupo de transição de cidades, que é o Gilmar Tato, que tem uma ampla experiência aqui em São Paulo e tudo. Gilmar, desculpe a demora aí, mas um papo de futebol embalou aqui, rapaz. Obrigado por sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, Nassif. Eu estava ouvindo e estava gostando da conversa. Muito legal, né? É muito legal. Gostei dele. Então, nesse grupo, o que vocês estão discutindo? Os pontos centrais quais são? O primeiro, eu estou no grupo de trabalho das cidades. A grande preocupação que nós estamos tendo é no sentido de retomar o Ministério das Cidades, porque ele foi incorporado no Ministério de Infraestrutura e foi, de certa maneira, diluído do ponto de vista da sua organização, do ponto de vista estrutural. Então, colocar aquelas caixinhas e da importância que tem o Ministério das Cidades, a importância política, a importância social, e que dialoga o Ministério das Cidades com cerca de 80% da população brasileira, que é urbana. O Ministério das Cidades, ele tinha no governo do Lula, Dilma, e agora nós vamos retomar 3 grandes secretarias. A Secretaria da Habitação, portanto, essa questão urbana ela é vital, importante, todo o programa Minha Casa Minha Vida está dentro dessa secretaria, e toda a política habitacional está dentro dessa secretaria. A Secretaria de Saneamento, que está tendo um processo, né, inclusive de muitas concessões nessa área, a questão do acesso à água, o acesso ao saneamento que as cidades não têm, e a outra grande secretaria, a da mobilidade, transportes, que eu particularmente estou me dedicando mais a esta secretaria, a organizar e estruturar a secretaria de mobilidade. Dentro da Secretaria de Mobilidade, nós temos, eu estava inclusive hoje lá no CCBB, na transição, fazendo uma reunião, e tem um debate sobre a Secretaria de Trânsito, que antigamente era aquela, CPTrans, né? CPTrans. SPTrans, né? Não. É a Secretaria de Trânsito Nacional, a Denatran, desculpa. Era o Denatran, que era o Departamento Nacional de Trânsito, e que depois criou a Secretaria Nacional de Trânsito. E que tem um debate se ela ainda continua na infraestrutura ou vem para cá, porque ela dialoga um pedaço dela, dialoga com a questão da rodoviária, de rodovias, e no meu entender, essa secretaria, ela dialoga com todas as autoridades de trânsito no país, os Denatrans, e também esse secretário, que está abaixo, portanto, do ministro, ele é o coordenador, e ele que meio que ordena e coordena toda a política nacional de trânsito e de segurança no trânsito. Então, por isso que no meu entender, mobilidade, transportes e trânsito está interligado. E tem um plano definido pela ONU de você diminuir os acidentes no trânsito. E tem uma política nacional relacionada a isso. Então, no meu entender, isso tem que ficar na secretaria, uma secretaria própria no Ministério das Cidades. Além do mais, é evidente, você estava falando da participação popular, já está no programa de governo, o próprio presidente já falou isso, da importância de você ter muita participação popular também nessa área das cidades. Quando eu fui secretário na cidade de São Paulo, nós criamos o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, que envolveu todas as áreas. Assim, se você imagina a cidade de São Paulo, nós envolvemos o usuário do transporte coletivo, sobre pneus, sobre trilho, sobre transporte de cargas, bicicleta, pedestre,
táxi, aplicativos. Então, você tem trabalhadores desses setores, empresários desses setores, bastante complexo, mas teve a participação de todo mundo para definir políticas na cidade de São Paulo relacionadas ao aplicativo de Eu trânsito. queria E no contar Brasil não é diferente. A ideia é fazer muitas conferências, conferências municipais, depois conferências nos estados e conferência nacional, para fazer com que a população, a sociedade, possa participar efetivamente da elaboração dessas políticas, principalmente nessas 3 grandes áreas. Tá. Deixa eu só dar uma informação aqui para os nossos espectadores. Eles estão perguntando do César Calejou. O César caiu uma árvore perto da casa dele e ele ficou sem energia elétrica. Então, se a energia voltasse, ele ia entrar, mas pelo jeito não voltou. Gilmar, eu queria ver uma coisa com você também, quando se fala em mobilidade, aplicativos e tudo. A minha cidade lá, apareceu uma rapaziada com um aplicativo para táxi, né, que emulava aí esses aplicativos, 99, o outro, Uber e tudo aí. Alugou para um grupo de 600 carros lá, e todo o faturamento aí vai para o motorista. Não tem, eles pagam tanto por mês aí, mas não tem esse confisco aí que a Uber faz. Araraquara, o Edinho tem, eu não sei se é o mesmo grupo, mas ele tem algo semelhante aí. De alguma maneira, vocês poderiam estimular municípios e tudo a ter aplicativos dessa ordem aí que permitisse escapar da. Eu sei que para metrópoles é mais complicado, que são, digamos, o mapeamento é mais complexo. Mas, de alguma maneira, vocês pretendem estabelecer alguma forma aí de dar condições para os motoristas escaparem aí dessa armadilha dos aplicativos, não? Isso é mais fácil do que você imagina, viu, Nassif? É muito simples para criar esses aplicativos. É uma tecnologia hoje que todo mundo tem domínio em relação a isso. Na cidade de Araraquara foi feito apenas para o táxi, mas você pode fazer, inclusive, para o não táxi, vamos chamar assim, né? A gente chama de Uber, mas, na verdade, além do Uber. E eu fui candidato a prefeito de São Paulo, nós apresentamos uma proposta relacionada a essa questão da prefeitura. Ela tem esse aplicativo, oferece esse aplicativo, e todos entram, usam esse aplicativo e não paga taxa. Não paga taxa. Então, todo o dinheiro desses operadores, ele pertence à própria pessoa que está transportando o passageiro. Além do mais, você pode fazer postos de atendimento, de assistência, como você ter uma sala de descanso, você ter, eventualmente, chuveiro, banheiro, porque quando você falou aplicativo relacionado ao Uber, ao táxi, mas vamos falar do aplicativo também relacionado a moto e bicicleta, entendeu? Um espaço onde tem Wi-Fi, onde as pessoas possam. Então, são centros de apoio para essas pessoas, e você, portanto, humaniza essa área da assistência, permite um melhor atendimento para eles, além, evidentemente, de você ter uma política de regulamentação, porque grande parte desses trabalhadores, eles são uns escravos modernos, né? Assim, agora, Gilmar, não tem assistência médica, não tem assistência previdenciária, não tem nada. E essa política nós vamos discutir. O próprio presidente Lula sinalizou no sentido, nós temos 32 milhões de pessoas que não têm acesso à previdência e à aposentadoria. E desses 32 milhões, uma grande parte são esses profissionais que trabalham com aplicativo. Está no nosso radar e com certeza nós vamos fazer esse debate a partir de Brasília. Gilmar, quais as formas de indução da União em relação aos municípios? São os financiamentos e as verbas orçamentárias, ou tem outras formas de indução? Eu vou me ater só na mobilidade, então, tá, Nassif, para não falar no general. Tá bom? Vamos pegar, por exemplo, o transporte público. Eu defendo o Sistema Único de Mobilidade. Tem o Sistema Único de Saúde,
que você sabe que tem a função do governo federal, dos estados e municípios, e que funciona. Precisa melhorar, precisa aperfeiçoar, precisa pôr mais recursos, precisa mais gente, mas funciona no Brasil, é um exemplo para o mundo. E o mesmo modelo em relação à educação. Você tem um sistema educacional no Brasil que tem aquilo que é as funções do governo federal, dos estados e municípios, né? Ensino fundamental, município, médio, estado e, a grosso modo, ensino superior, governo federal. No transporte não é diferente. Você, hoje, eu defendo a tarifa zero, por exemplo. A tarifa zero, o que significa? Você ter um sistema de forma gradativa, fazer com que o usuário ele possa voltar a ter acesso ao sistema de transporte, porque nós temos milhões de pessoas que deixam de usar o transporte público e não têm o dinheiro. Então, quem financia isso? Então, vamos lá. A Constituição de 88, ela disse o seguinte: o idoso acima de 65 anos tem direito ao transporte gratuito. Uma lei federal. Só que os municípios foram penalizados. O idoso ele entrava no sistema e quem pagava era o município da cidade de São Paulo, outras cidades, ou o usuário do sistema. Então, agora, em função da pandemia, começou já, foi de forma emergencial, que esta parcela é uma parcela que pode significar em torno de 6% a 10%, o governo federal aporta esse recurso para os municípios que transportam idoso, que na cidade de São Paulo era acima de 60 anos, mas voltou para 75, creio que vai voltar para 60 anos com essa política de o governo federal aportar. Um outro exemplo que o governo federal pode ajudar os municípios rumo à tarifa zero. O Vale Transportes, o empregador, ele paga o Vale Transportes a partir do momento que o empregado usa o sistema de transportes. Eu defendo a ideia de que o empregador tem que depositar o Vale Transportes na mesma quantidade do número de funcionários que ele tem. Isso serve para um fundo. Por quê? Porque o sistema está lá, o ônibus está lá, o metrô está lá, o corredor está lá, entendeu? Todo o bilhete eletrônico, o bilhete está lá. Então, ele usa se ele quiser. Mas tem esse fundo. Este dinheiro, por exemplo, que são os empresários que pagam para levar os seus trabalhadores para trabalhar, esse dinheiro serve como, de novo, um fundo para subsidiar o transporte público. Então, um outro exemplo, que foi um debate que nós fizemos na cidade de São Paulo, e o então prefeito Fernando Haddad liderou, que é a CID municipal. A CID municipal nada mais nós fizemos um cálculo na época, foi feito um estudo, que cada 10 centavos no preço da gasolina significava, naquela época, nós estamos falando de 2016, portanto, é um cálculo daquela época, cada 10 centavos significava 500 milhões de aporte no sistema de transportes. Olha só. Essa CID municipal, Nassif, porque nós temos uma CID nacional, essa CID municipal, ela é autorizativa, autorizar os municípios, os estados, os municípios a implantar uma CID municipal, que depende de uma lei federal. Então, eu estou esperando, eu acho que o prefeito Fernando Haddad vai ser o ministro da Fazenda, e como foi uma ideia dele lá atrás, eu espero que nós vamos ter uma facilidade de aprovar essa lei, a CID municipal. Eu te dei 3 exemplos que têm a ver com o governo federal, entendeu? Boa. Agora, isso na questão da área de serviço, na área de subsídio. Agora, na área de infraestrutura também. O BNDES pode ter recursos para corredores, para investir em trem, metrô, mas vou falar uma outra coisinha que é novidade. Também o governo federal, nós não temos uma política ambiental sustentável, inclusive tem leis no Brasil, e agora tem todo esse debate da diminuição do CO2, dos poluentes na área de transportes. O governo federal, através do BNDES ou através de outras políticas, pode financiar ou mesmo comprar veículos elétricos. Porque o veículo, a cidade de São Paulo tem uma lei que fala que tem que renovar a frota. Só que este carro, ele é muito caro.
E na medida você fala, não, mas os empresários têm que comprar. Se esse veículo é 3 vezes mais caro que o convencional, que o diesel, alguém vai pagar a conta. Ou é através dos impostos à população do município, ou o próprio usuário do sistema de transporte. Então, para simplificar, aquele programa de peru escolar que tem no governo federal, aquele ônibus amarelinho, o governo federal compra e cede para os municípios. Por que você não ter uma política federal também na área do transporte público urbano para o ônibus elétrico? O modelo, como fazer, como controlar, mas são mecanismos que nós podemos criar, ao mesmo tempo que você ajuda os municípios a bancar uma tarifa não tão cara, portanto, ajuda os usuários, milhões de pessoas que nós estamos falando, ajuda do ponto de vista de acelerar esse processo da mudança da matriz energética, de sair da questão poluente e não poluente, e terceiro, uma política nacional de geração de empregos, de valorização da indústria nacional, que nós temos no Brasil, inclusive, já empresas que fabricam esse tipo de veículo. Então, uma política nacional, os americanos fazem isso muito com o transporte escolar. A renovação da frota americana, transporte escolar, tem a ver com a geração de empregos americano. Não é só o problema... A gente chegando ao fim aqui, eu vou pedir, se possível, se essa relação de sugestões fantásticas aí que você apresentou, se você pudesse mandar na forma de um artigo para a gente aqui, para... Mando. Maravilha, então. Esse é um debate que eu tenho um acúmulo, através da universidade, né, lá na Poli, e é um debate que eu fiz na cidade de São Paulo, estou fazendo agora, vou fazer no meu mandato, e já estou fazendo esse debate na transição. Maravilha. O desafio é verificar se o governo federal, o presidente Lula, agora com mais, digamos, com mais agressividade, né, assim, incorpore esse tipo de ideias, que não são ideias minhas, na verdade tem um acúmulo da Associação Nacional de Transporte Público e outros setores, no sentido de fazer com que realmente nós possamos caminhar para uma tarifa zero ou universalizar o acesso a todas as pessoas que queiram usar o transporte público. Tá bom? Maravilha. Eu agradeço a sua participação, então vamos repetir isso aí. Abração. Eu mando artigo, Nancy. Obrigado.